Som. Ok. Então, sejam todas muito bem-vindas. Hoje nosso papo vai ser sobre a influência da nutrição na fertilidade feminina. E isso é muito importante, se preparar antes de gestar, e a gente vai vendo e conversar sobre isso. É interessante para a mulher, não só a que deseja engravidar, mas também até para nós mulheres. O que eu vou falar aqui também vai ser muito usado para a nossa vida, né? Para a nossa saúde. Então, deixa eu passar aqui um pouquinho sobre mim, né? Eu me formei em nutrição, atuo na área de clínica, nutrição funcional. Também atendo gestantes, lactantes, introdução alimentar e também as tentantes, né? Atendo também na área de oncologia, na área de doenças crônicas, principalmente nas doenças metabólicas, diabetes, né, dislipidemia e outras patologias. Bem, uma pergunta que a gente sempre se faz, né? Por que se preparar para engravidar? Ou muitas vezes, por que que eu tenho que procurar uma nutricionista? Por que que é importante procurar uma nutricionista? Né? O médico já é mais comum, né? Eu quero engravidar, vou ao médico e vai pedir os exames, né? Mas a nutrição, a gente vai ver ao longo dessa nossa conversa que ela tem um papel fundamental na preparação da mulher para engravidar. Então, quando a gente responde essa pergunta, a gente utiliza os seguintes argumentos, né? Quando a gente se prepara para engravidar, a gente aumenta as chances de engravidar, aumenta as chances de ter uma gestação saudável, sem intercorrência, ou seja, sem as doenças metabólicas, sem o ganho de peso excessivo, né? Além de tudo isso, a gente ainda promove uma qualidade de vida no bebê, desde a vida intrauterina até a fase, né, adulta. E a gente tem que parar para pensar que quando a gente pensa em engravidar, a gente tem que estar muito bem consigo mesmo, tanto a parte física, emocional, né, toda a parte fisiológica. Por quê? Porque se a gente, a partir do momento que a gente engravida, nós vamos ter que nos mantermos bem durante 40 semanas, para poder justamente ter essa gestação saudável, né? E quanto tempo antes eu devo me preparar, né? Então, muitas pacientes minhas me fazem essa pergunta: quanto que eu tenho que procurar um nutricionista para poder, né, eu trabalhar toda a minha saúde nutricional? O ideal seria um ano de engravidar. Muitas já vêm grávidas, né? Então, o que que a gente pede? Pelo menos 3 meses antes de engravidar. E por que 3 meses? Porque o óvulo que está sendo fecundado, né, que está sendo preparado para fecundar, ele foi criado há 85 dias atrás. Então, dá quase 3 meses. Então, a importância da gente se preparar em 3 meses, trabalhar a questão do sistema imune, não deixar o sistema imune muito ativo para causar essa inflamação, isso a gente vai ver ao longo da nossa conversa. Então, é tão importante a gente ter esse período para engravidar. E aí, entendendo um pouquinho da participação dos hormônios nessa ovulação que vai, né, implicar numa fertilidade. Então, quando a gente olha aqui, nós temos alguns hormônios muito importantes para a nossa evolução, e que a gente vai ver o FSH e o LH, que vai dar início, né, quando eu estimulo o FSH nessa primeira metade do ciclo, ele vai estimular quem? O estradiol. Então, esse estradiol, vocês podem perceber que na metade do ciclo ele vai estar alto, justamente para quê? Porque qual é a função do estradiol? A função do estradiol nada mais é, aqui na nossa população, estimular o crescimento do óvulo, né? A ele se transformar no óvulo dominante. E se vocês olharem aqui bem nesse gráfico, a gente vai ter uma progesterona na primeira metade do ciclo baixa. Por quê? Porque o papel da progesterona, ela se intensifica na segunda metade do ciclo. Quem age na segunda metade do ciclo? O LH. Então, a gente vê aqui que para a gente ter uma gestação, né, para a gente começar a ter uma fertilização ali, a gente precisa que os nossos hormônios estejam muito bem.
né? Então, o estradiol, ele trabalha esse metabolismo corporal. Ele também vai ser importante a gente conversar até para depósito de gordura e desenvolvimento das mamas, quando a gente for conversar um pouquinho mais à frente. E a progesterona, na segunda metade do ciclo, ela utiliza mais carboidrato como substrato energético. Por isso que a gente vai ver a vontade de comer doce. E ela também tem um papel fundamental de preparar o útero para a implantação do óvulo fertilizado. E também a progesterona, a gente vai ver esse nível elevado dela na segunda metade do ciclo, é justamente para ela nutrir o óvulo que já foi fertilizado, mas que ainda está na trompa. Então, vocês podem perceber o quanto é importante eu estar com uma regularização dos nossos hormônios. E isso a gente vai ver mais à frente, que tem muitos alimentos que a gente chama alimentos que causam disruptores endócrinos, ou seja, ele mexe no eixo hipotálamo, hipófise, gonadal. Então, a gente vai ver isso mais à frente. E a gente vai ver também que a função dessas, não sei se vocês estão olhando aí, as inibinas A e B, elas também têm uma função muito importante, porque quando a gente for ver aqui, nessa próxima tela, a gente vai ver aqui na parte do eixo hipotálamo hipófise gonadal, que a inibina, ela vai estar relacionada aqui, né, a um eixo de inibição da hipófise de produção do FSH e do LH. Para quê? Para modular lá na fase lúteo para o corpo lúteo evoluir. Entendeu? Então, quando a gente vê aqui toda a parte desse eixo, a gente vê a importância desse eixo estar funcionando de forma adequada. Por quê? Porque quando a gente pensa aqui no hipotálamo, o hipotálamo ele tem o hormônio liberador de gonadotrofina, que vai estimular que a hipófise a produzir quem? LH e FSH. Todas estão acompanhando? Está dando para ver? Então, quando a nossa hipófise, né, lá na gônada, ela começa a produzir LH, o LH ele vai agir justamente aí nas células da teca. E essas células da teca que vai produzir progesterona, que vai para o alvo, ok, lá para o endométrio, já melhorar a parte de endométrio. Só que o LH, a gente vai ver que lá na SOP, quando o LH está muito alterado, ele produz quem? Ele produz hormônios androgênicos, principalmente como testosterona. E ele produz aqui também, só que quando ele vai lá na célula da granulosa, no próprio óvulo, essa célula da granulosa pega esse androgênio, ou seja, a testosterona, e por meio de uma enzima chamada aromatase, ela transforma esse androgênio em estrogênio. E isso, por isso que estrogênio e progesterona são tão importantes aí na fase do ciclo. E vão ser mais importantes quando ocorre a fecundação, tá? Quando a gente tem alguma disfunção nesse eixo, esse pode vir a causar certas intercorrências que vão que vai resultar o quê? Em infertilidade, como a menorreia. A menorreia, ela mexe com o eixo lá no hipotálamo, justamente regulando aí o FSH e o LH. E essa menorreia vai dar também, a menorreia, a gente tem a ausência total de menstruação, ou nós temos a oligomenorreia, desculpa, que é a irregularidade da menstruação, que a gente vai ver isso lá na SOP. E os distúrbios da ovulação também, né, que interfere todo nesse padrão da secreção do hipotálamo no hormônio liberador de gonadotrofina. E alguns casos lá na hipófise de tumores ou do excesso de prolactina, que também é uma das causas de infertilidade feminina. E nós temos também outra disfunção, que é a dismenorreia, né? E quando a gente vê a dismenorreia, a gente já lembra o que da dismenorreia secundária, que é a endometriose, né? Que muitas, né, você já conhece, né? Que é uma sensação de dor, né? Uma menstruação bem dolorosa, né? Aonde a gente vai ver exatamente as causas da endometriose, tá? Então, quando a gente pensa em todos esses disruptores, essa desregulação do eixo hipotálamo hipófise gonadal, a gente pensa o quê?
Como que está a infertilidade feminina nos dias atuais, né? Então, segundo os dados da OMS, de 60 a 80 milhões de mulheres têm dificuldade para engravidar, ou seja, tem alguma disfunção endócrina que causa essa infertilidade. E a infertilidade, ela é conceituada como uma ocorrência, né, a não ocorrência de gravidez após um ano de relação sexual sem métodos contraceptivos. E as causas, segundo o guideline brasileiro, né, que ele aborda a infertilidade, ele estabeleceu que as causas são 35% dessas causas de infertilidade são relacionadas ao homem, que é muito importante também a gente não tratar só a mulher nesse período, mas sim o homem também tem que ser tratado. Muitas vezes a gente faz exames e mais exames nas mulheres e a gente não pede um espermograma do homem, e quando vê, ele tem um baixo número de espermatozoides que não consegue fecundar a mulher. E às vezes a gente fica investigando a mulher, né? Uma outra causa também, que é com um percentual um pouco alto, é a tuboperitoneal, que a gente vai ver problemas em tubas, né, uterinas, obstrução, em toda essa situação. Ovulatória, né, idiopática, ou seja, sem causa aparente, que a gente também trabalha um pouco essa parte do estresse emocional, né, e algumas causas menos frequentes, quando é câncer e outras patologias mais sérias, né. Também, quando a gente atribui outros fatores à infertilidade, por exemplo, idade da mulher. Então, a gente sabe que a partir dos 35 anos, a mulher decai muito, né, as taxas de fertilidade, né? Uso de medicamentos que induzem a hiperprolactinemia, como os ansiolíticos, antidepressivos, que é tão comum hoje em dia, né? O padrão alimentar, estilo de vida, os xenobióticos, que a gente vai falar um pouquinho deles mais à frente, como metais pesados, agrotóxicos, pesticida, que hoje a gente vê que está muito presente, né? A obesidade do casal, tabagismo e álcool, os desequilíbrios hormonais, como essa que eu acabei de falar, do eixo hipotálamo, né, hipófise, esse estilo de vida, o estresse psicológico e a genética, né, que a gente não pode esquecer. Falando um pouquinho aqui de obesidade, que é uma das causas também que leva à infertilidade, né, a gente vê que a obesidade, ela leva a alterações hormonais, principalmente aí o eixo, né, o hormônio da leptina, a redução de adiponectina, faltou um D aí, que isso tudo vai levar à resistência à insulina, vai levar a uma menor ação do LH e do FSH e que vai resultar ou em anovulação, folículos de má qualidade, né, resultando que na infertilidade. Então, as pesquisas descobriram que o risco de infertilidade é 3 vezes maior em mulheres, né, obesas comparadas não obesas. E também a obesidade, quando a mulher engravida, né, já na gestação, a gente tem um risco aumentado de diabetes gestacional, hipertensão, pré-eclâmpsia e outros riscos mais metabólicos, né? E também a gente não pode esquecer que no bebê essa obesidade da mãe também traz consequências para o bebê, como risco de autismo, TDAH, desordem neurocomportamental no bebê, né? Então, o que, que a gente orienta, né, para que essa mulher fique em torno com o IMC de 20 a 23, né, aonde esse IMC, nessa faixa, a gente tem o quê? Uma prevenção de patologias, como essas patologias citadas acima, né? Tanto para a mãe quanto para o bebê. E a gente, quando nota nas pesquisas que a mãe com sobrepeso ou obesidade, ela perde de 5 a 10%, ela melhora muito os níveis de LH, né? E a frequência ovulatória. E a gente tem que ver que o tecido adiposo, hoje, apesar dele ainda não ser classificado, mas segundo a endocrinologia, a gente já o classifica como um órgão endócrino, por quê? Porque ele libera adipocinas que levam à resistência à insulina, inflamação, hipertensão, risco cardiovascular, né? E ele leva também, né, toda a parte metabólica do tecido adiposo, ela leva a um atraso na concepção, aumento das taxas de aborto espontâneo e redução de sucesso na FIV, fertilização in vitro. Outra causa que é muito comum, que muitas mulheres, né, têm os sintomas, é da SOP, né, a síndrome dos ovários policísticos,
aonde essa síndrome ela é caracterizada pelo excesso de hormônios androgênicos, principalmente testosterona, disfunção ovulatória, existência de cisto nos ovários, né? E, e essa disfunção, ela leva tanto à resistência à insulina e também à obesidade. E ela reduz significativamente a chance de sucesso na fecundação. Então, o que ocorre na síndrome? Então, ocorre o aumento de LH e de insulina, e isso vai causar uma hiperinsulinemia, que vai dar origem a vai contribuir com a obesidade, né, a adipogênese. E o LH, ele também, lembra que a gente viu que o LH, ele trabalha a produção de androgênios, né? Então, os androgênios, como a testosterona, ela causa o quê? Insutismo. O insutismo é quando a gente vê aquelas mulheres reclamando de pelo, né? Acne. Ela também leva à anovulação e os ovários policísticos, né? Então, nós temos na SOP o quê? Um baixo nível de estradiol e de progesterona, que, baixando o estradiol, a gente tem o quê? Uma dificuldade para o crescimento do folículo na primeira metade do ciclo. Até aí, tudo bem? Alguma pergunta? Outra causa também que a gente tem que investigar naquela mulher que quer engravidar é com relação ao padrão alimentar. E aqui um caso bem assim, a título de curiosidade, né, onde as mulheres na fase folicular, que é a primeira fase do ciclo, né, há um aumento de ingestão de proteína, e isso, a proteína, ela inibe um pouco aquele apetite, tá, pessoal? A mulher se sente mais saciada. Ocorre que quando ela menstrua na segunda fase do ciclo, ou seja, na ovulação, muitas falam, eu tenho muita vontade de comer doce, eu tenho muita vontade de comer açúcar, por quê? Porque é um maior catabolismo dos carboidratos, né, nessa fase lútea. E quando a gente pensa em padrão alimentar, a gente pensa com relação como que a gente está tratando, né, os alimentos que a gente está consumindo, né? Não só isso, né? Alimentos, a dieta ocidental, ela é muito baseada em alimentos ultraprocessados. Esses alimentos ultraprocessados, eles são ricos em corantes, conservantes, acidulantes, emulsificantes, né, que a gente considera também como xenobiótico, né? Hoje a gente também, o próprio xenobiótico, né, os poluentes ambientais, a forma como a gente prepara nosso alimento, como os hidrocarbonetos policísticos que estão presentes no churrasco. Então, tudo isso colabora para a nossa intoxicação, e isso também afeta diretamente a saúde do folículo, né? Uma ingestão de proteína inadequada, e a proteína é de essencial, ela é fundamental para a síntese muscular, para a síntese de crescimento de tecido, né, para a divisão celular. Uma baixa ingestão calórica e de macros e micronutrientes, né, a gente tem hoje uma alimentação muito rica, né, em fast food, em gorduras, e não se preocupa, né, numa alimentação mais equilibrada. E essa deficiência de vitaminas e minerais prejudica diretamente a fertilidade, porque os micronutrientes, especialmente a gente vai ver coenzima Q10, o folato, a B12, eles interferem diretamente ali na síntese do folículo, no crescimento do folículo, né? Processos de inflamação crônica de baixo grau também contribuem, sabe aquela... O glúten é um dos alimentos que causa essa inflamação de baixo grau e que às vezes a gente não percebe, e aí acaba tendo uma sensibilidade alimentar tardia, né? Acaba tendo sintomas devido ao glúten, devido à lactose, ou mesmo a proteína do leite, a gente tem isso aí que contribui para essa inflamação de baixo grau, né, levando, né, a obesidade, a sobrepeso, né, a doenças autoimunes, né, e o uso de fitoterápicos. Tem muita gente que usa o fitoterápico indiscriminadamente, porque acha que é uma erva que não tem nenhum prejuízo à saúde, e a gente vê aqui, por exemplo, o próprio hibisco, né, que é o famoso hibisco que muita gente tomava para emagrecer,
E ele afeta diretamente a primeira fase do ciclo, que é ele mimetiza a ação do estrogênio, só que é um estrogênio que não tem ação no folículo, ou seja, ele inibe a proliferação e o crescimento do folículo hibisco, assim como o melão de São Caetano, que são fitoterápicos, seja a base de extrato seco ou seja a base de chás. E aí, quando a gente vê a causa, né, aqui da SOP, né, a gente vê causa genética, o padrão alimentar que influencia, né, como eu falei, a alta ingesta de carboidratos, que leva à resistência à insulina, a presença de xenobiótico, bisfenol A, gente, ele está muito presente em plástico. Essa garrafinha de água mineral que a gente toma na rua, e cada vez que a gente amassa essa garrafinha, ela libera mais bisfenol A. E o bisfenol A, ele demora uma média de 3 a 5 anos para ser eliminado do nosso organismo, né? Os AIDS, né, que são os agentes inflamatórios também, glicoproteínas, então eles também pioram a qualidade do folículo e aumenta a produção de andrógenos, né? E é onde a gente vai ver os AIDS, né? São todas, eles dão origem às espécies reativas de oxigênio, as próprias glicoproteínas. Quando a gente faz aquela caldinha do pudim, que é aquela reação de Maillard, é como ele promove muitos AIDS no nosso organismo. E isso também leva ao nosso envelhecimento celular, tá? Alguns medicamentos, como medicamentos para epilepsia, estabilizante de humor, né, os antidepressivos, né? Uma causa também da SOP que a gente vai ver é a desbiose intestinal. A endometriose também é outra causa, né, de infertilidade, né? Então, o que é a endometriose? A endometriose nada mais é do que o aparecimento de células endométricas, né, fora do endométrio, ou seja, a gente vê, eu tive endometriose, eu tenho muita dor, né, com sintomas de dor intensa, durante as relações sexuais, sangramento anormal, né, infertilidade. E aí a gente vê que, né, essa endometriose ela pode estar em qualquer parte, né, do sistema reprodutório, né, tanto nas trompas como nos ovários e também no intestino, né. Os fatores, né, são genéticos, aumento do estresse oxidativo, e isso a gente trabalha a alimentação, para ser uma alimentação mais limpa, uma alimentação que não tenha tanto xenobiótico, tanta substância estranha, né? A inflamação, né, que a gente vai ver mais à frente, até com relação ao ômega 3, né, que hoje a gente ingere, né, a carne é muito rica em ômega 6, que é inflamatório, produção excessiva de estrogênio, alterações imunológicas, né, e o aumento do VEGF, né, que é o fator de crescimento endotelial vascular. Então, todos esses fatores contribuem para a piora da endometriose. E quando a gente fala, né, a endometriose teria um tratamento, né, como que a nutrição poderia ajudar a endometriose, seria só através da medicação. Então, o objetivo do tratamento da nutrição, né, é contribuir para controlar e evitar os avanços das lesões endometrióticas, né. E como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer modulando o intestino, modulando a alimentação e reduzindo os xenobióticos. E a gente vai ver até mesmo através das pesquisas. Então, quando eu falo em modular o intestino, o que é isso? É regular a microbiota, ou seja, na nossa microbiota nós temos bactérias patológicas, bactérias simbióticas, ou seja, probióticas, e nós temos fungo. E essa comunidade, ela tem que viver equilibrada. Quando eu tenho mais bactérias patológicas e mais fungos, eu tenho uma desbiose intestinal, uma desregulação da microbiota que vai levar a uma permeabilidade intestinal, onde as células do enterócito, que são as células do intestino, ela é para ser juntinha uma na outra. E aí ocorre que essa junção, essa colinha entre uma e outra, começa a se separar. E o que era para entrar dentro da célula, começa a entrar entre a célula, o que causa permeabilidade intestinal. E isso vai levar a doenças inflamatórias e doenças autoimunes.
Quando a gente pensa em intestino, a gente também pensa na modulação imunológica desse intestino, porque lá nas placas de Peyer, que é uma que fica abaixo, né, do nosso lume intestinal, nós temos macrófagos e células do nosso sistema imune que estão ali para atacar qualquer substância estranha, né? E isso a gente tem que estar com o sistema imune alto, e a gente vai ver isso também com relação à vitamina D. E também a modulação da produção de butirato, que são os ácidos graxos de cadeia curta. E onde que a gente encontra o butirato? A gente encontra em certos alimentos, como o abacate, que é anti-inflamatório, como o óleo de coco também, que a gente vai ver, e outros alimentos antioxidantes. Então, essa produção de butirato no nosso, principalmente no nosso colo, no intestino grosso, ele promove uma menor inflamação desse intestino, que também carrega esse butirato para o intestino delgado, melhorando quem? Toda a microbiota do intestino, tanto do intestino grosso como do intestino delgado. Alimentação. Então, o que a gente vai trabalhar nessa endometriose, não só também só para endometriose, mas também para a nossa saúde? Adequar o consumo de carne vermelha, que, como eu falei, o consumo de carne vermelha, além dela aumentar o risco de endometriose em 56%, ela também promove uma inflamação, porque, como eu falei para vocês, a carne vermelha hoje, ela é mais rica em ômega 6 do que em ômega 3. Por quê? Porque aquele gado ele não está mais no pasto, comendo pasto, ele come ração, e essa ração ela tem mais ômega 6, né? Então, a gente acaba tendo inflamações de baixo grau, inflamação crônica de baixo grau, que vai levar a essas doenças, né, que a gente falou. Então, o ideal é adotar uma dieta à base de plant-based, ou seja, uma dieta rica em frutas, verduras, né, azeite, como a dieta mediterrânea, peixes, né, de boa qualidade, né, ou mesmo a dieta vegetariana também. Uma outra coisa que melhora muito a dor e os sintomas da endometriose é o glúten. Então, o glúten que está presente aí numa série de alimentos, principalmente os alimentos feitos com farinhas brancas, então o glúten ele também causa muita dor e sintomas de endometriose, mas a gente vai ver que não é só isso, as hipersensibilidades tardias também é causada pelo glúten. E o aumento da ingestão de frutas e vegetais numa pesquisa constatou-se que 3 porções de frutas e vegetais durante o dia reduzem 9% o risco de endometriose. E o aumento para 5 porções reduz em 18%. E os xenobióticos, né? Quando a gente fala em xenobióticos, a gente pensa em dioxinas que a indústria produz e que está no ar, então a gente respira essas dioxinas. Os metabólitos do eftalato, onde que estão os eftalatos? Ele está presente nos perfumes, cosméticos. Então, eftalatos são o quê? São substâncias que a gente considera que o nosso organismo não reconhece, ou reconhece como um estranho. E o nosso sistema imune vai atacar essa substância. Por isso que causa todo um processo inflamatório que leva às hipersensibilidades alimentares ou às doenças autoimunes. Os pesticidas, organocloratos, então, são muito utilizados hoje na agricultura convencional, nessas grandes agriculturas, é usado, né, para matar, né, as pragas. E é interessante porque esses pesticidas, eles passam através da placenta, então, assim, vai levando de geração a geração, né? Por isso que é tão importante a gente dar preferência para os alimentos orgânicos. E o tratamento nutricional tem alguns suplementos que melhoram muito, então, como o resveratrol, que reduz a aromatase, que isso vai reduzir o estrogênio, que é importante, né, na endometriose, que esteja mais reduzido. A melatonina, que melhora a dor e reduz as lesões da endometriose. O ômega 3, que melhora e baixa a inflamação, né? A vitamina C e a vitamina E, que são extremamente antioxidantes, vai ajudar as nossas enzimas a detoxificar todos esses xenobióticos, essas substâncias estranhas. A vitamina A, que ajuda a conter o crescimento do endométrio, né? Alguns fitoterápicos muito interessantes, por exemplo, a cúrcuma longa, que é aquela raizinha, né, amarelinha. A camélia sinensis, que está presente no chá verde, no chá preto, no chá branco. A unha de gato, que é um fitoterápico.
No intestino, a questão do uso de probiótico, de fibras e de glutamina também. A glutamina, apesar dela estar muito presente no nosso organismo, mas a glutamina ela também favorece a cicatrização e aumenta também a massa muscular. E o intestino, reduzir os açúcares brancos, né, refinados, aumentar as frutas e vegetais, de preferência os orgânicos, uma ingesta adequada de proteínas, lipídios, carboidratos de boa qualidade, né, isso já ajuda bastante. E quando a gente pensa na fertilidade, eu vou falar aqui sobre alguns suplementos que a gente tem pesquisa e que tem um resultado muito bom na fertilidade. Né? A gente vai falar um pouquinho do ácido alfa-lipóico, do resveratrol, da coenzima Q10, do folato e de alguns fitoterápicos que têm tido bons resultados na fertilidade. Quando a gente vê aqui o ácido alfa-lipóico, a gente viu aqui que nesse estudo ele conseguiu reduzir a inflamação do endométrio, mas ele também conseguiu estimular o metabolismo da glicose, que, ou seja, reduzindo essa resistência à insulina. Ele conseguiu melhorar o estresse oxidativo, né? Ele conseguiu trazer uma função mais anti-inflamatória. Ele conseguiu melhorar a função da glutationa, que é a nossa enzima MOL, a nossa enzima detoxificante, né, que consegue limpar esse nosso organismo, deixar esse organismo preparado para a fertilidade e promover, né, aquela ação de metais. Então, quando a gente vê aqui, ele teve um desfecho muito bom, não só na inflamação do endométrio, né, aí como vocês podem ver, né, que foi um estudo feito com 1,6 gramas de ácido alfa-lipóico misturado com 2 gramas de minoxidil, né, por 3 meses, houve essa melhora, mas houve uma melhora também do estado nutricional dessas mulheres. O resveratrol, quando a gente vê aqui todas as funções do resveratrol, que ele tem um efeito, né, anti-age, ou seja, tem um efeito na prevenção do envelhecimento, um efeito antioxidante, um efeito cardioprotetor, um efeito antineoplástico, né, ou seja, anticancerígeno, um efeito também na resistência à insulina, na inflamação também. Então, a gente vê assim que o efeito dele é muito benéfico no organismo. E quando a gente olha aqui essa figura no endométrio, né, ou seja, o resveratrol, ele ativa aqui a CIRT1. A CIRT1 é uma enzima altamente detoxificante lá no ovário. E ela, o que que ela faz? Ela reduz o estresse oxidativo, né? Com isso, ela aumenta a atividade da telomerase, que são os telômeros das células lá do óvulo, né? Ele melhora a função mitocondrial, ou seja, isso vai repercutir lá o quê? Na função ovariana, né? Então a gente vai ter uma melhor ovulação, vai ter um melhor folículo, um folículo de boa qualidade. O resveratrol, quando a gente olha aqui, né, junto com a inibição do ácido retinóico aqui, o que que ele trabalha? No endométrio, essas células da decíduas, né, ele reduz a morte das células da vesícula, que são as células que a gente, quando ocorre a anidação do blastocisto, né, essas células são que alimentam o embrião, né, e também melhora o quê? Ele reduz, né, a receptividade do endométrio. Então, a gente vê aqui que o resveratrol ele é tão bom para o ovário como para o endométrio, tá? E a gente tem que tomar cuidado também que o resveratrol, ele tem uma atividade estrogênica e antiestrogênica, ou seja, no estudo in vitro, viu o seguinte, que ele tanto mimetiza o efeito do estrogênio, ou seja, ele trabalha essa proliferação do folículo, né, para o crescimento folicular, mas ele também ele pode prejudicar mais na parte antiestrogênica, ou seja, ele pode inibir esse eixo hipotálamo, ou seja, ele pode aumentar tanto o estrogênio que chega a ponto de dar um feedback negativo lá no hipotálamo e parar de produzir, tá? Então, por isso, quando a gente usa um fitoterápico ou o próprio, né, resveratrol
que mimetiza essa ação do estrogênio, a gente tem que tomar cuidado, porque ele tem um período para entrar e tem um período para sair da, 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 da paciente, da mulher tomar, né? E quando a gente vê a coenzima Q10, ela tem um efeito muito interessante, principalmente, né, na pré-concepção. Então, se a gente vê, a gente pode observar que nesse primeiro estudo houve uma proteção da reserva ovariana, né, contra os danos oxidativos. Então, a suplementação de coenzima Q10, o que que ele fez? Ela protegeu a nossa reserva ovariana, neutralizando tanto o envelhecimento ovariano, mitocondrial, quanto o envelhecimento fisiológico programado. Então, ela tem um efeito protetor. Esse outro estudo aqui da coenzima Q10 combinada com citrato de clomifeno, usado, né, principalmente, né, em pacientes com SOP, né, ele demonstrou, ele concluiu que o uso da coenzima Q10 com clorifeno, além de melhorar, né, a SOP, ela também resultou o que nas melhores taxas de ovulação, porque você sabe que quando a gente tem SOP, a gente tem sempre os ovários policísticos, onde o ovário, onde o folículo ele não consegue se desenvolver até se tornar um óvulo dominante. Então, conseguiu com a coenzima Q10 melhorar essa ovulação e chegar ao quê? A gravidez, conseguir a gravidez. Também esse outro estudo aqui, no pré-tratamento com a coenzima Q10, melhorou a resposta ovariana e a qualidade do embrião em mulheres que eram de baixo prognóstico com diminuição de reserva ovariana. Então, isso aqui foi um estudo feito com mulheres que tinham baixa reserva ovariana e que estavam sendo submetida a FIV. Então, constatou-se que tomar a coenzima Q10 antes de fazer a FIV teve um prognóstico bem melhor. Então, o que a gente tem, assim, no resumo dos estudos? Que a coenzima Q10, ela aumenta a estradiol, melhorando, então, a foliculogênese, né? Reduz a FSH, melhora a espessura do endométrio para receber esse óvulo, né, esse embrião, esse óvulo fecundado, aumenta as taxas de sucesso em FIV, aumenta o número de folículos, né, e aumenta a taxa de ovulação. Então, é um suplemento que a gente precisa usar naquelas mulheres que desejam engravidar. E o folato também, ele participa diretamente na síntese, né, de purins, ou seja, ele ativa diretamente a síntese de DNA, de novas proliferações celulares. E ele também, ele previne, aí a gente tem a anemia megaloblástica, quando a gente tem baixo nível de ácido fólico, a gente tem desencadear uma anemia. Proliferação e maturação celular, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa naquela mulher que está precisando, que tem a intenção de engravidar. A importância de já suplementar antes da fecundação. Por quê? Muitas vezes a mulher é fecundada e quando vai descobrir esse embrião, essa fase, né, que a gente chama fase do ovo, ele já está tão desenvolvida que o tubo neural já foi desenvolvido, ou seja, já foi formado. Há malformações, né? Inclusive aquela, como a espinha bífida, a anencefalia, né? E aquela de freno, né? Que a gente vê, agora não estou me recordando. Antes mesmo da mulher saber que ela está grávida, já formou toda essa parte dos órgãos do embrião, né? Então, a importância da gente, na pré-concepção, já ir tomando, né, o ácido fólico. E muitas perguntam, qual a diferença entre ácido fólico e folato, né, ou metilfolato? O metilfolato, ele é a forma ativa do ácido fólico, ou seja, quando eu tomo um ácido fólico presente nas farinhas enriquecidas com ácido fólico, eu preciso de uma enzima chamada tetrahidrofolato, que vai converter o ácido fólico em folato, que é a forma ativa. Então, como a gente não sabe se a paciente ela tem um poliformismo nessa enzima, o ideal é que a gente já suplemente como metilfolato, tá bom? Outros suplementos também que são importantes na pré-concepção, também junto com o folato, sempre que a gente vai suplementar folato na paciente, a gente já pensa em suplementar B12
B6 e a B2. Por quê? Porque estão todas envolvidas nessa proliferação e diferenciação celular. Ou seja, aquele embrião que vai formar tecido, órgão, ele precisa, a mãe já está com níveis adequados de B12, B6 e B2. O iodo também é muito importante que a gente suplemente antes essa paciente, se ela estiver deficiente, justamente para não ter um hipotiroidismo, e esse hipotiroidismo ele vai afetar diretamente o eixo hipotálamo hipófise conodal, né? A colina também é muito importante, porque a colina ela trabalha quando a mulher já engravida, ela trabalha a nidação desse blastocisto. Ela é extremamente antioxidante e quando for na segunda metade do ciclo da gestação, ela vai trabalhar a parte neurológica desse embrião, né? O magnésio, que o magnésio ele participa de mais ou menos 300 reações do nosso organismo, então ele é muito importante, a gente não pode deixar de suplementar na pré-concepção, e geralmente o magnésio ele está presente em folhas verdes, folhas escuras, e para a gente atingir uma quantidade necessária, que seria por volta de 350 miligramas, a gente precisaria de aproximadamente pelo menos se for comer folhas verdes, a gente precisaria de uma quantidade muito grande, 1 quilo, 2 quilos, que é inadmissível a gente comer toda essa situação. Por isso que é tão importante essa suplementação. Os probióticos, que é justamente para a gente regular esse intestino, né? O ômega 3, que a gente suplementa desde da pré-concepção, justamente para baixar essa inflamação e já modular esse sistema imune junto com a vitamina D, então, que são muito importantes para a gente baixar essa inflamação de baixo grau na mulher que quer engravidar, né? E outros, né, suplementos, né, que a gente vai ver como alguns fitoterápicos que eu falei para vocês. Quando a gente pensa em fitoterapia na fertilidade, a gente tem alguns fitoterápicos que melhoram muito, né, a fertilidade, melhora muito o folículo que vai ser formado, né? Então, eu dou aqui o exemplo do Vitex agnus cachos, né? Então, ele reduz a produção de prolactina, porque a prolactina alta, ela inibe o eixo hipotálamo de produzir FSH e, por consequência, LH estradiol. Ela normaliza a fase lútea, né, o aumento do estradiol, como eu falei para vocês. Ela auxilia na regulação do ciclo menstrual, e isso é muito importante lá na SOP, né? O aumento das defesas antioxidantes, ela também participa dessa parte antioxidante do sistema imune, e ela reduz sintomas de TPM. Então, tem muita gente que acaba tomando o Vitex agnus, né? Então, tem um estudo aqui que, após 3 meses de uso do Vitex agnus por mulheres em idade fértil, aumentou a produção da progesterona na fase lútea, normalizou o ciclo e, desse grupo, 26% engravidaram. Então, a gente vê que é um fitoterápico já estudado há bastante tempo e que já está há bastante tempo no mercado ajudando as mulheres, né, que têm alguma disfunção, né, para engravidar. Um outro fitoterápico também muito interessante, que é o Medicago sativa, que é a alfafa, né? Ela auxilia também, né, no aumento de LH e de estradiol, estimulando os folículos e o corpo lúteo, né? O corpo lúteo é muito importante, que a partir da fecundação é ele que nutre, passa a nutrir esse embrião, né? Ajuda a regular o ciclo menstrual. Ele também tem um efeito agonista e antagonista, ou seja, ele não é permitido ser usado na gestação, por quê? Porque ele faz uma descamação do endométrio, né? E aí pode levar a aborto. E a glicirrisa glaba, também conhecido como alcacuz, que vocês devem conhecer como alcacuz, ela também ela é considerada um fitoestrógeno, ou seja, ela mimetiza a ação do estrogênio, né? Então, é como se é um estrogênio-like, né? Então, descobriu que por ela aumentar o estrogênio, ela melhoraria a foliculogênese, né? Ou seja, o aumento desses folículos para chegar a ser fecundado.
Ocorre que ela não pode ser usada por mais de 15 dias. Por quê? Porque ela dá uma sobrecarga renal e pode levar a uma disfunção, né, renal. Isso é muito perigoso. Então, pessoas que já têm, mesmo que já têm aí precedentes na família com disfunção renal, né, insuficiência renal aguda e tal, a gente já toma o cuidado de não passar esse fitoterápico, né? E também, quando a gente pensa, tem outros fitoterápicos que a gente usa, o próprio gengibre, a cúrcuma longa, que ela realmente trabalha muito a parte anti-inflamatória. Então, assim, quando a gente alia a fitoterapia junto com a alimentação, né, a gente vê que a gente consegue ter bons resultados aí nessa mulher que quer engravidar. Mas, assim, o segredo é alimentação saudável, redução de ultraprocessados, redução de xenobióticos, de metais pesados, observar quando for usar desodorante, por exemplo, metais pesados como alumínio, muito presente em desodorante, em cosméticos, em panelas que a gente cozinha com alumínio. Então, quando eu tenho um alumínio acima, apesar das referências ser 10, a partir de 10, a gente já tem estudo que mostrando que alumínio acima de 3 já está causando uma inflamação crônica de baixo grau. E isso vai prejudicar, né, a fertilidade, leva a prejuízo na fertilidade, né? Então, toda vez que a gente pensa, até mesmo eu queria falar com vocês sobre a vitamina D, né? A vitamina D, ela é muito importante, não só para a absorção de cálcio, que a gente geralmente pensa em vitamina D na absorção de cálcio, mas ela tem uma função imunomoduladora, ou seja, ela vai modular o nosso sistema imune, fortalecer o nosso sistema imune justamente contra esses xenobióticos, né? Então, isso vai fortalecer, vai melhorar esse estado nutricional da mulher que deseja engravidar. Então, é muito importante que a gente tenha níveis altos de vitamina D na faixa de 50, 60, é o ideal. Quando a gente tem vitamina D baixa, até mesmo influencia no sucesso, né, da gravidez. E lá na gestação, vitamina D baixa, ela é causa mesmo de aborto espontâneo, restrição de crescimento do intrauterino, né? Então, a gente tem vários problemas quando a gente tem uma vitamina D baixa, tá? Então, gente, era isso que eu tinha para passar para vocês, né? Estou aberta a perguntas, né? Eu tenho o meu Insta aqui, tenho o meu site, se vocês quiserem, tem receitinhas, né? Mas a ideia realmente é modular essa alimentação de forma que a gente tenha sucesso na gravidez, né? Na gestação, né? Na fertilidade, tá? Alguém deseja fazer alguma pergunta? Alguém tem SOP aqui do grupo? Não. Endometriose? Não. Então, quando a gente não tem essas intercorrências, Eu tenho, Cláudia. você tem Sim, SOP ou endometriose? endometriose. E a endometriose, por ser um estado bem inflamatório, né, a gente precisa tratar mesmo. Você quer fazer alguma pergunta? Não? Então, assim, é muito importante, gente, que a gente cuide dessa alimentação e, principalmente, a gente seja crítica em quando for comprar um desodorante, procurar desodorante que não tem alumínio. Uma coisa que é muito interessante, todos os desodorantes antitranspirante têm alumínio. Todos, não tem nenhum que não tem alumínio. Foi antitranspirante? Tem alumínio. Mesmo Rolon? Mesmo rolou. Todos, foi antitranspirante, tem alumínio, porque é o alumínio que dá esse efeito antitranspirante. Tá? Panelas de alumínio, então o ideal é a gente cozinhar com panelas de cerâmicas, ou mesmo a panela que a gente chama, as panelas que a gente chama de linha verde, como as livres de PFOA,
livre de cádmio, de chumbo. Então, essas panelas são adequadas, porque quando a gente cozinha em panela de alumínio, o alumínio passa para o alimento, né? E cada vez mais que a gente vai tirando esse xenobiótico, a gente vai limpando o organismo e preparando esse organismo para receber, né, esse óvulo fecundado, para poder estar apto a gestar durante 40 semanas. Então, dá preferência para alimentos mais orgânicos, livre de agrotóxico, que também é outra que causa um disruptor. Eu vou ainda preparar uma aula para um encontro, um tema para a gente falar só sobre disruptores endócrinos que leva à infertilidade, né? E que a gente precisa modular toda essa parte aí. Muitas vezes a gente nem sabe, até mesmo a própria técnica de preparar o alimento, a gente já gera substâncias que causam essa desregulação endócrina, né? Então, isso a gente vai falar mais para frente sobre isso, mas basicamente é isso, é trabalhar e investir numa alimentação limpa, investir em suplementação, então, assim, a gente não consegue as quantidades adequadas, às vezes, de micronutrientes só com a alimentação, né? Ainda mais se for uma alimentação convencional, rica em glifosato, né? Rico em pesticida, até mesmo a gente vê os disruptores endócrinos que prejudicam a fertilidade nos detergentes que a gente usa em casa, nos desinfetantes, né? Então, a gente vê que tem uma gama de fatores que, às vezes, nem sabe que causa um problema, né? Mas a gente precisa estar atento a tudo isso aí, ser bem crítico quando vai comprar um alimento, quando vai comprar um produto, os cosméticos, por exemplo, batom. O batom, ele é muito rico em chumbo, né, que é um metal pesado, que atrapalha justamente, né, a, esse eixo hipotálamo hipófise hipotálamo. Oi? Tem alguém com o microfone? Então, é uma coisa muito importante que a gente comece a ficar mais atenta a isso, porque o sucesso de uma gestação, de uma fecundação, né? Claro, tirando todos esses fatores, tirando a idade que reduz, mas isso não é empecilho. O que a gente precisa é produzir um óvulo de boa qualidade. Né? A gente tem vários casos de mulheres acima de 40 que engravidam naturalmente. Mas por quê? Porque preparou o organismo para receber. Reduziu a inflamação, aumentou o sistema imune, né? Então, assim, tirou o xenobiótico, reduziu os ultraprocessados, adotou uma alimentação mais, uma dieta mais mediterrânea, à base de azeite, de peixe, de vegetais, né? De legumes, assim, aumentou, né? Então, assim, a gente vê que é possível, só basta a gente ficar um pouquinho atento, né? Principalmente com os produtos industrializados, né? Querem falar alguma coisa? Cláudia, eu tenho uma pergunta. Hum, Esses multivitamínicos que a gente compra em farmácia, eles são suficientes para quem é tentante? Tipo, eu, no meu caso, eu estou tomando aquele o Gestan Pré, que é justamente para quem está nessa fase de tentar a concepção, né? isso. Ele é suficiente ou eu preciso colocar algum outro suplemento junto? Olha, Natália, geralmente, quando eu compro um suplemento, a gente tem que pensar no tempo de prateleira, e quando a gente analisa os ingredientes desse suplemento, a gente vai ver que ele está lá, óxido de ferro preto, óxido de ferro roxo, emulsificante, corante, aromatizante, ou seja, nós temos o quê? Uma gama já de xenobióticos aí né, nessa suplementação, né? Tudo para quê? Para que ele tenha um tempo de prateleira de 6 meses, de um ano, né? Para que ele consiga ficar lá e ele não oxide. Fora isso, a gente percebe que nas suplementações prontas, a gente tem baixa quantidade, quando, na verdade, a gente tem que individualizar bioquimicamente o suplemento para cada pessoa.
Então, quando eu faço um exame de sangue e vejo que a minha B12 está abaixo de 500 picogramas, opa, será que 2,4, 2,6 micrograma de B12 presente no meu suplemento vai me suprir se eu não ajustar a minha alimentação? Entendeu? E outra coisa, quando a gente pensa em suplementos prontos, normalmente a indústria ela tenta colocar o máximo de nutrientes, né? Só que ela coloca a fórmula, a gente vai para a biodisponibilidade desse nutriente. Então, quando ela coloca lá, em vez de ela colocar um metilfolato, ela coloca um ácido fólico, opa, vamos pensar, ele vai ser mais barato? Vai. Por quê? Porque eu vou precisar da enzima tetrahidrofolato para converter. Outra, quando eu dou uma metilcobalamina, uma cianocobalamina no lugar de uma metilcobalamina, a metilcobalamina é a forma ativa da B12. Então, isso tudo a gente tem que olhar. Por exemplo, um óxido de zinco no lugar de um zinco quelado, ele vai ser menos absorvido, né? Um sulfato ferroso no lugar de um ferro quelado, ele vai ser menos absorvido. Ele vai causar mais náusea quando chegar ao estômago. Então, o que a gente tem que ver é, assim, a individualidade bioquímica em primeiro lugar, e depois, quando eu faço um suplemento manipulado, além de eu observar a individualidade bioquímica, eu observo que um, um, um suplemento limpo, livre de todos esses conservantes, aromatizantes, edulcorantes, entendeu? Então, eu consigo limpar esse suplemento. Por quê? Porque é um suplemento para 30 dias, é um suplemento para 60 dias. E se você demorar mais, ele vai oxidar. Por quê? Porque ele não tem todos esses componentes que consegue. Então, assim, o ideal é que seja individualizado, ter o suplemento também. Tá? Mais alguma pergunta? Ô, Cláudia, a questão do chá de hibisco, o pessoal fala bastante questão da. Já vi até falar em algumas coisas que a gente vê na internet, né? Que o chá de hibisco não é bom para quem está tentando engravidar. Não sei se isso é verdade, eu vi que você falou no começo, né, sobre isso. Eu falei lá nos fitoterápicos, né, se eu não me engano, acho que quando eu falei do hibisco, ele realmente, o hibisco, ele trabalha diretamente ali o eixo hipotálamo-hipófise, então ele inibe a produção de estrogênio. Então, o hibisco não é interessante para quem está tentando engravidar, mas para uma pessoa que já tem uma retenção de líquido, ele é interessante. Para uma pessoa que quer emagrecer, ele é interessante, entendeu? Então, a gente vê que a fitoterapia, ela é individualizada. A gente a gente não consegue trabalhar simplesmente um chá, por ser natural, ele serve para tudo. Não. É tanto que ele é realmente determinados estudos que são feitos com fitoterapia, ele tem uma ação bem potente, né? Dependendo de como a gente faz o uso desse fitoterápico, né? Acho que a Janine está aí também, que ela trabalha com isso. E a gente vê que realmente a gente tem que usar com muito cuidado a fitoterapia, porque ela traz um efeito muito bom no organismo, né? É uma coisa também muito importante que eu vi são os florais de bar também, ajudam muito na parte de. Estou aqui procurando, mas nem sei mais. Os florais de bar tem florais muito interessantes na parte de fertilidade também. Depois eu vou, uma outra oportunidade, eu vou falar sobre eles também. Então, assim, a gente tem uma gama de estratégias que a gente pode usar com essa mulher que deseja engravidar e que deseja engravidar bem, entendeu? Deseja engravidar com baixa inflamação, né? Apta a receber esse embrião. Então, isso tudo passa pelo
o estresse físico, o estresse mental, emocional, passa pela alimentação, passa pelo estilo de vida, né? Um estilo de vida mais sedentário, a gente vê que isso vai atrapalhar na fertilidade, né? Um sono inadequado também vai atrapalhar na fertilidade, não só na fertilidade, mas em diversos sintomas. Mas assim, gente, a gente tem que realmente cuidar de uma forma geral do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, de forma que se preparar mesmo para receber, né, o embrião e ter sucesso nessa gestação. Ô, Cláudio, uma outra pergunta. Alguns médicos, eles até prescrevem para quem está tentando engravidar já tomar o ácido fólico. Alguns já passam, fala, tá tentando, já vai tomando isso daí até se engravidar. Por quê? Porque o ácido, eu digo que muitos médicos pensam só no ácido fólico, mas a gente, nutricionista, a gente pensa no ácido fólico, na B12, na B2. Por quê? Porque eles participam diretamente da formação do tubo neural do bebê. Então, às vezes, é o que eu falei antes, às vezes você nem sabe que está grávida, mas aquele embrião ele já está formado o tubo neural, prevenção de espinha bífida, prevenção de anencefalia. Então, o ácido fólico junto com a B12, junto com a B6 e junto com a B2, ela promove toda essa proteção. Então, por isso que é interessante tomar essa suplementação antes de engravidar, né? Não só o ácido fólico, a gente tem batido nessa tecla, né? Em todas as pacientes que chegam, a gente conversa justamente para dizer, olha, não é só o ácido fólico, tem o complexo B, de uma forma geral, ele tem uma importância muito grande nessa formação do embrião, tá? Então, tem que ficar bem, observar bem essa questão na hora de se programar para engravidar. E essas vitaminas, elas só é encontrada nesses suplementos. Em alimentos, não. Não, pelo contrário, a nutrição, a gente diz que a suplementação é a cereja do bolo. Porque, na verdade, a alimentação é que te dá a base. Porque quando eu como um alimento, eu tenho um sinergismo de uma gama de nutrientes que está naquele alimento. Eu vou dar um exemplo da laranja. Quando a gente fala assim, quando você pensa em laranja, qual é a primeira vitamina que vem à cabeça de vocês? C. Vitamina C. E, no entanto, a Uhum. laranja ela é rica em prebiótico, ela é rica em magnésio, ela é rica em zinco, ela é rica em cálcio. Quer dizer, então, quando eu me alimento com uma laranja, quando eu como uma laranja, o que é que eu trago para dentro de si? O sinergismo de todos esses alimentos que estão presentes nela. Então, quando a gente suplementa, é o que a gente não consegue adquirir pela alimentação. É o que eu estava Entendi. falando ali para vocês. Então, quando eu preciso de magnésio, onde que está o magnésio? Nas folhas verdes escuras, na rúcula, no, no almeirão, no alface, aquele alface roxo, ele é riquíssimo em antioxidante e antocianinas. Só que eu preciso de uma quantidade muito grande para eu atingir a quantidade que meu organismo precisa, que seria pelo menos 350 miligramas de magnésio. Então, por isso que o magnésio está presente também nas oleaginosas, né, na amêndoa, nas nozes. O cálcio está presente em tudo, até no alface. Então, a alimentação é a base para a gente preparar o nosso corpo para engravidar. A suplementação é só a cerejinha do bolo, ou seja, é só a complementação do que a gente se alimenta. Hoje eu trouxe para Uhum. vocês, de forma geral, a parte nutricional, ou seja, mais nutrientes, mas depois a gente vai falar um pouquinho sobre alimentos, né? Fazer um outro encontro, porque realmente é muito longo. Quando a gente fala em alimentos, a gente fala em várias vitaminas que aonde que estão? Aonde que eu trago isso para a minha alimentação? Hoje eu quis dar mais ênfase em nutrientes que a gente precisa numa quantidade maior para melhorar essa disfunção, seja ovulatória, né, seja amenorreia, SOP, endometriose, entendeu?
Entendi. preparar mesmo assim, né? Porque tem muita gente que, eu quero engravidar, mas a alimentação, ela realmente é a base de tudo. Por isso, alimentos orgânicos sempre que possível, né? Uhum. No lugar do Tá bom. convencional. Tá bom? Mais alguém? Eu vou parar a gravação.